Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui tratar desse tema, que é o advogado e o tempo do processo judicial. O nosso escritório sempre se preocupou muito em manter uma relação, construir uma relação muito sólida com os clientes, de modo que todas as questões que esse cliente atravessa na vida dele, né, que envolvem alguma dessas matérias, civil, trabalhista ou administrativa, de direito administrativo, no caso de servidores públicos, que a gente possa atendê-lo mesmo em suas necessidades e possa resolver os seus problemas, porque é assim que nós nos enxergamos como resolvedora de problemas. E essa questão da morosidade do processo judicial, né, é um problema, é um grande problema no nosso país. E é algo que todas as pessoas reclamam. Só que muitas vezes nós também somos parte desse problema e nós precisamos ser diligentes, muito diligentes, no sentido de tentar resolver essas situações que nos são colocadas, que nos são submetidas pelos clientes que nos procuram. E a ideia de falar disso foi justamente por causa de uma situação que nos foi trazida por uma cliente de Brasília, com a qual nós já mantemos uma relação em razão de ações trabalhistas, de 2 ações trabalhistas. Ela é uma empregada pública, mas ela estava atravessando algumas situações em alguns processos de sucessão, de testamento, inventário e testamento, que tramitavam no Mato Grosso do Sul. De início, ela não tinha nos procurado, certamente por causa da questão geográfica, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que é melhor contratar um advogado naquele estado onde o processo tramita, mas acredito que depois da pandemia isso mudou muito. E ela nos submeteu a essa questão, nós assumimos a condução desses processos e nos impressionou muito, né? E impressionou também a cliente a celeridade com a qual a gente conseguiu resolver, chegar a uma solução na situação. Era um processo de confirmação de testamento que se encontrava parado desde o ano de 2019, foi ajuizado em 2018 e aguardava uma audiência de oitiva de testemunhas, que seria realizada agora em novembro de 2024, ou seja, 5 anos de tramitação processual. Isso tudo por causa de uma exigência que foi imposta, suscitada pelo Ministério Público, né? E que o juiz acatou, teve como necessário suprir aquela exigência. Só que essa exigência poderia ter sido atendida com a apresentação de documentos que a gente poderia buscar, que o advogado poderia ter acesso, né? Através do cartório em que foi lavrado o testamento. E a partir do momento que nós assumimos o processo, nós diligenciamos no cartório, obtivemos essa documentação, apresentamos e peticionamos isso no processo, explicando tudo, que aquela exigência poderia estar suprida através daqueles documentos. Diligenciamos no cartório da Vara de Sucessões lá de Campo Grande. O cartório da Vara de Campo Grande prontamente nos atendeu e mandou o processo para o Ministério Público, para que o Ministério Público apreciasse a nossa petição e os documentos que a gente estava apresentando no processo. Mais uma vez, diligenciamos na assessoria do promotor, né, ou promotora responsável pelo processo. Conversamos com os analistas do Ministério Público para deixá-los a par do que estava acontecendo e pedir que eles tivessem uma certa urgência na análise da questão, porque existia uma audiência, né, um ato judicial marcado, designado para uma data, e esse ato poderia ser dispensado, né? Até se ocorresse, seria inútil, porque a nossa cliente não teria como atender aquela exigência em audiência, mas os documentos supriam aquela necessidade. Aquela exigência, desculpe. E diligenciamos no Ministério Público. O Ministério Público prontamente devolveu o processo com um parecer favorável para a juíza. E nós, mais uma vez, diligenciamos com o gabinete. Despachamos com a juíza através de videoconferência. Conseguimos o cancelamento da audiência designada.
E nesta semana, a sentença de confirmação do testamento foi proferida. Ou seja, de agosto até novembro, foram 3 meses, né? Depois de 5 anos de tramitação de um processo, em 3 meses nós conseguimos suprir a exigência que estava sendo imposta à parte, através da simples juntada de documentos que nós tivemos que diligenciar para apresentar no processo e atender à determinação judicial. Então, eu queria concluir dizendo assim, que o processo judicial, de fato, muitas vezes o tempo dele é extenso. Em alguns tribunais de algumas regiões, essa morosidade é ainda mais grave, mais, assim, latente. Mas, em contrapartida, nós, advogados, temos muito em nossas mãos, né? Um bom advogado, ele pode, de fato, fazer diferença nessa sensação que o cliente, que o jurisdicionado, que a parte tem, no sentido de que ela não vê um resultado, ela não vê as coisas melhorarem, ela não vê as coisas acontecerem. Muitas vezes um bom advogado faz diferença nessas horas. Muitas vezes não, a maioria das vezes. Porque por mais que um processo se mova pelo impulso judicial, a gente não deve se acomodar na nossa cadeira e esperar esse impulso oficial. Muitas vezes nós teremos que diligenciar. E é assim que a gente vai conseguir uma solução. Então, quando você contratar um advogado, lembre-se disso. Ele não vai só peticionar, ele não vai só escrever no seu processo e te acompanhar em audiências. Muitas vezes ele vai ter que diligenciar extra-fórum e ele vai ter esses trabalhos, esses pequenos trabalhos diários de conversar com um serventuário da Justiça, conversar com um serventuário do Ministério Público e ao cartório extrajudicial, né? Ele não vai só se sentar numa cadeira, peticionar e esperar uma resposta do juiz. Por isso que nós somos tão importantes para o tempo do processo. A nossa atuação também faz diferença nisso.